Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente ler só salmos, minha gente, só salmos. Hoje nós vamos ler Salmos 65, 66, 67, 69 e 70. E depois, como de costume, para você que já é daqui do BíbliaCast, no final da nossa leitura a gente vai fazer a nossa análise, vai aprofundar um pouco mais, sobre o nosso entendimento do que a gente acabou de ler, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Salmos 65. Para o mestre de música, Salmo de Davi, um cântico. Ó Deus, aqui em Sião o louvor é apropriado ao Senhor. Nós cumpriremos as nossas promessas. Todos os homens virão ao Senhor, porque o Senhor responde às orações. Mesmo que os nossos pecados de injustiça e desobediência sejam muitos, o Senhor nos perdoa. Ah, como são felizes as pessoas que o Senhor escolhe para se aproximarem e viverem na sua presença. Viver na sua casa nos deixa muito alegres, por causa da sua bondade. Com grandes feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, o Senhor nos responde, mostra a sua justiça, livrando-nos dos inimigos. O Senhor é a única esperança de todos, em toda a terra, e também sobre os mares e oceanos mais distantes. O Senhor formou e firmou os montes com a sua força, mostrando o seu grande poder. O Senhor acalma a fúria dos mares, o barulho forte das ondas e o tumulto das nações. Nas terras mais distantes, as suas maravilhas causam admiração aos habitantes. Do nascer ao pôr do sol, o Senhor desperta hinos de alegria. O Senhor manda a chuva para regar a terra. Assim, o solo fica rico e produz muito. Os rios de Deus nunca secam e a terra produz ricas colheitas de cereais. A chuva rega as plantações, amolece a terra e dissolve os torrões e faz as sementes brotarem por toda parte. O Senhor mostra toda a sua bondade, dando ótimas colheitas. Por onde ele passa, há fartura. Os pastos no deserto ficam verdes e os montes se cobrem de flores coloridas. Os campos ficam cheios de rebanhos. Os vales fazem brotar as espigas de trigo e cevada. Toda a terra vibra e canta de alegria. Salmos 66. Gritem louvores a Deus, povos de toda a terra. Anunciem com salmos o seu glorioso nome. Venham todos cantar louvores a Ele. Digam a Deus, como despertam admiração as suas obras. Por causa do seu grande poder, seus inimigos se rendem e lhe obedecem. Toda a terra o adora, cantando salmos e hinos para louvar o seu nome. Venham todos, venham ver os grandes feitos de Deus. Vejam as obras impressionantes que ele fez em favor do seu povo. Abriu um caminho seco pelo meio do mar e o povo atravessou o rio Jordão, sem sequer molhar os pés. Que dia o Senhor fez para o nosso povo! Ele reina para sempre sobre toda a terra, com o seu grande poder. Cuidado, rebeldes, para não se revoltarem, porque Deus vigia de perto as nações. Povos do mundo, louvem o nosso Deus, cantando louvores em alto e bom som. É Ele quem protege nossa vida e não nos deixa tropeçar. O Senhor, nosso Deus, nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar, como se faz com a prata. O Senhor nos prendeu numa armadilha e colocou fardos pesados sobre nossas costas. Deixou que o exército inimigo cavalgasse sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura. Agora, eu quero trazer ao seu templo os meus sacrifícios queimados, para cumprir as minhas promessas que fiz com o Senhor. As promessas que meus lábios fizeram e a minha boca falou quando estava passando por dificuldades. Aqui estão os meus sacrifícios.
carneiros, novilhos e cabritos sem defeitos. A fumaça do sacrifício subirá até o Senhor. Venham, ouçam todos vocês que amam e obedecem ao Senhor. Vou contar a vocês tudo o que ele fez por mim. A ele clamei pedindo ajuda e com a língua o louvei. Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Mas Deus me ouviu. Ele atendeu a oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, porque Ele não rejeita a minha oração e não deixou de me dar seu amor constante e fiel. Salmo 67. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, um salmo, um cântico. Que Deus nos salve com a sua graça e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Que os povos o louvem, ó Deus. Que todos os povos o louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julga os povos com justiça e guia a vida das nações. Que os povos o louvem, ó Deus. Que todos os povos o louvem. A terra produziu grandes colheitas, porque Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Que Deus nos abençoe e todos os povos mais distantes da terra temam o Senhor. Salmos 69. Salva-me, ó Deus, as águas subiram até o meu pescoço. Meus pés afundam cada vez mais na lama. Não consigo me firmar em pé. Entrei em rios profundos e as correntezas me arrastam. Já estou cansado de gritar pedindo socorro. Minha garganta está seca, meus olhos já estão fracos de tanto chorar, esperando pelo meu Deus. Muita gente me odeia sem qualquer motivo. Tenho mais inimigos do que os fios da minha cabeça. Muitos contam mentiras a meu respeito. Eles são fortes e querem me destruir. Obrigam-me a pagar por crimes que não cometi. Ó Deus, o Senhor conhece muito bem as minhas culpas, sabe que fui insensato. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não permita que outras pessoas que confiam no Senhor percam a esperança e a fé por minha causa. Não deixe que elas sejam envergonhadas, ó Deus de Israel, pois venho passando por todos esses sofrimentos, suportando zombaria e vergonha por amor ao Senhor. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos da minha mãe. O grande zelo que tenho pela sua casa me consome. Por isso, os insultos daqueles que o insultam cairão sobre mim, com ofensas e mentiras. Enquanto eu jejuo e choro diante do Senhor, eles zombam e riem de mim. Quando me vesti de pano grosso de saco, mostrando tristeza e humilhação, todos começaram a rir e zombar de mim. Nas rodinhas de amigos, nas praças, sou o assunto do dia. Até os bêbados fazem cantigas zombando de mim. Mas apesar de tudo isso, continuarei orando ao Senhor. Eu sei que a hora feliz da sua resposta se aproxima. Ó Deus, responda a minha oração pelo seu grande amor e pela sua fidelidade como Salvador. Tire-me desse atoleiro, não me deixe afundar na lama. Salva-me dos meus inimigos e das águas profundas. Não permita que as correntezas me arrastem. Não me deixe afundar. Não permita que se feche a boca do poço onde fui jogado. Ó Senhor, responda-me pela bondade do seu amor, por sua grande compaixão. Olhe para os meus problemas e ajude-me. Não esconda do seu servo a sua face. Veja como estou cercado de problemas. Responda-me depressa. Ó Senhor, chegue bem perto de mim e resgate-me. Salve a minha vida dos meus inimigos. O Senhor sabe como eles me ofendem, como passo humilhação e vergonha. O Senhor conhece todos os meus inimigos. O desprezo deles cortou o meu coração e estou desesperado. Esperei que algum deles tivesse pena de mim, mas foi em vão. Ninguém veio me consolar. Quando eu estava com fome, eles me deram veneno para comer. Quando eu estava com muita sede, eles me deram vinagre. Que a mesa deles se transforme em laço e a sua tranquilidade acabará em sofrimento.
A luz de seus olhos se transforme em trevas para que não vejam. Faça com que percam completamente as forças. Lance sobre eles a sua ira. Queime essa gente com o fogo do seu furor. Faça com que as suas casas fiquem abandonadas e desertas. Eles procuram destruir as pessoas que o Senhor castiga e aumentar os sofrimentos de quem é ferido pelo Senhor. Ajunte um a um os pecados deles e não lhe dê a sua justiça. Risque essas pessoas do livro da vida. Não deixe que elas permaneçam para sempre ao lado dos justos. Senhor, veja como estou desesperado e triste. Ó Deus, levante-me e coloque-me num lugar seguro. Então cantarei louvores a Deus e proclamarei sua grandeza com cânticos de gratidão. Isso agrada o Senhor mais do que o sacrifício de bois ou touros com seus chifres e cascos. Os fracos e humildes verão isso e ficarão muito alegres. Quem procura viver junto ao Senhor tem sempre uma esperança nova no coração. O Senhor sempre responde a quem precisa dele e nunca despreza quem está dominado pela dor. Deem glória a Deus, céus e terra. Louvem a Deus, mares e tudo que vive neles. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Lá os israelitas viverão em paz e serão donos de suas terras para sempre. As famílias dos servos de Deus ganharão as cidades de Judá como herança. Nela viverão os que amam o seu nome. Salmo 70. Para o mestre de música, Salmo de Davi. Uma petição. Ó Deus, venha me livrar. Ó Senhor, venha socorrer-me depressa. Cubra de vergonha os que procuram acabar com a minha vida. Impeça a ação dessa gente. Acabe com a reputação dos meus inimigos. Sejam castigados por causa da sua maldade todos os que zombam da minha desgraça. Alegrem-se e regozijem-se os que buscam o Senhor. Os homens que amam a sua salvação o louvarão, dizendo: Deus é grande e poderoso. Quanto a mim, sou fraco e estou passando por terríveis necessidades. Por isso, ó Deus, venha socorrer-me depressa. O Senhor é o meu apoio e o meu Salvador. Ó Senhor, não demore. E assim finalizamos a nossa leitura só de Salmos de hoje. E o que a gente tem para compartilhar com as pessoas de São Filho? Eu vi que os salmos, né, todos os 5 salmos que a gente leu, eles falam dessa parte de louvar a Deus, né? Você vê que o tempo inteiro ali os 5 são, tipo, louvem toda a terra, todo o mar, louvem a Deus, eles mesmos, né? Fala, nós louvamos a Deus, nós reconhecemos quão grande é Deus. Agora o que me chamou a atenção foi o 69, né? Foi ali o salmo mais longo. E você vê que ele é uma pessoa que ela passa dificuldade, né? Assim, é uma pessoa que ela se sente humilhada, que ela se sente... Até ela falando, né? Eu sou um estrangeiro em meio aos meus irmãos. Eu sou zombado nas praças, eu sou zombado pelas pessoas. As pessoas, elas me procuram, né? Elas me odeiam e elas me envergonham, elas me insultam. E mesmo assim ele fala, né? Tipo assim, ele pede, Deus, me levante, né? Me levante, me tira disso. Mas o que me chamou a atenção é que ele, no fundo do poço, ele fala, né? A água subiram até o meu pescoço. Eu estou com sede, meus pés já não dá mais no chão. Mas ele louva o Senhor, mesmo ainda que Deus ali não tenha tirado ele desse sofrimento, ele louva o Senhor. E uma das coisas que eu achei legal é o versículo 30, que ele fala: então cantarei louvores a Deus e proclamarei sua grandeza com cânticos de gratidão. E daí no 31 ele fala: isso agrada o Senhor mais do que o sacrifício de bois ou touros com seus chifres e cascos. Isso eu achei muito bacana, né? Porque a gente cantar louvores e falar do que Deus fez na nossa vida
agrada mais do que realmente ali, né? O que a gente tem que lembrar que era o Velho Testamento e era necessário sacrifícios. E esses sacrifícios eram feitos de carneiros, dependia muito também da sua renda financeira, né? Mas você podia fazer com pombas, com bois. E ele fala assim, me tira desse sofrimento. Eu já louvo o Senhor, mas quando o Senhor me tirar dessa aflição, eu louvarei muito mais. Eu falarei de tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu tenho certeza que isso vai te dar mais alegria até do que sacrifícios, né? Então é isso, mas todos eles, os 5, a gente vê que ele está falando sempre ali sobre louvar a Deus, sobre ter momentos ali de gratidão, né, do que Deus fez na vida do povo de Israel e da própria pessoa, né? E eu vi também uma característica também no 70 sobre os inimigos, né? Que eles clamam ao Senhor de que o inimigo seja envergonhado, que eles caiam, né? Que eles não continuem, que eles sejam confundidos. Então, assim, o que me chama a atenção também sobre esse posicionamento, né? Esse Salmo de Davi, é que por mais que às vezes a gente ache que o Senhor vai nos julgar, né? Tipo, nossa, vai falar mal de fulano, vai falar mal de ciclano. Mas ele corre pro Senhor e fala, olha, tem meus inimigos lá, eles estão fazendo isso, estão rindo de mim, eles estão me zombando. Não deixe eles assim não, Senhor. Castigue eles, né? Que eles paguem, que eles parem, que eles não brilhem mais, né? Então, isso me chama a atenção também, que às vezes a gente sabe que tem gente que vamos dizer assim, que luta contra a gente, né? Que quando a gente tá bem, a pessoa tá lá com aquela energia assim, né? Do que a gente achar que a gente vai ser diminuído por isso, né? Que essa pessoa pode, nossa, posso não ter tanta conquista porque fulano tá de olho gordo em mim. Do que você fazer isso é falar pro Senhor, falar, Senhor, eu confio mais no Senhor do que no olho gordo de fulano. Então, a minha força, a minha confiança, a minha fé tá no Senhor. Então, que o Senhor cuide dessa pessoa, né? Que o que ela tá desejando de ruim pra mim não chegue a mim, sabe? Então, do que você dá muito mais força pro que a outra pessoa possa estar desejando para você, mas sim você ter essa convicção de que o Senhor é a sua proteção, de que o Senhor é mais forte do que qualquer outra coisa, né? Então foi isso que me chamou bastante atenção dentro desses 5 salmos sobre isso, né? Sobre existir inimigos, isso sempre existiu, isso não é algo novo, não é algo individual só seu, mas que recorra ao Senhor, né? Corra para Ele, apresente para Ele seus inimigos e fala, tá com o Senhor, cuida deles, né? E eu acho que é isso que eu tenho mais para compartilhar. E você, tem mais alguma coisa? E para finalizar, eu queria finalizar ali com o finalzinho do Salmo 66, e que ele fala ali no versículo 17 em diante, ele fala, né? Eu queria chamar a atenção para esse finalzinho, que ele fala, a ele clamei pedindo ajuda e com a língua o louvei. Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Mas Deus me ouviu, Ele atendeu a oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração e não deixou de me dar seu amor constante e fiel. Então é legal, só queria finalizar assim que somos pecadores, todos somos pecadores, né? Inclusive aqui nesse salmo a pessoa falou isso, né? Mas Deus ouve a nossa oração. Então, independente do que a gente está passando, igual o seu pecado não é maior que o pecado de uma outra pessoa, sua dificuldade, infelizmente, não é maior do que a dificuldade de outras pessoas, mas busca Deus, né? Aqui, como diz, né, no finalzinho do Salmo 66, ele louvou o Senhor com a própria língua dele, ele orou e Deus ouviu a oração dele. É isso. É isso. E lembrando, né? Não existe pecado e pecadinho e pecadão, né? Tudo é um pecado. Então, não se açoite, né? Mas sim apresente para o Senhor e libera um pouco mais seu coração, que às vezes não é nem sobre o julgamento do outro, é sobre o nosso próprio julgamento que nos deixa pesado, que nos deixa ruim, né? Tanto mentalmente como fisicamente. Então, libera isso, né? Deus tá aí,
Novo Testamento, Jesus veio, levou consigo toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, e Deus se alegra com isso, né? Da gente apresentar as coisas para Ele, ser dependente do Senhor, né? Então, acho que de todas as leituras, tanto dos episódios anteriores que a gente já leu, a gente já viu sobre isso, né? Que Deus se alegra na dependência com Ele. Não é sobre confiar em carros e cavalos, mas sim você confiar no Senhor. Então, tá alguma coisa te afligindo? Corra para o Senhor, apresente-a para o Senhor e peça ajuda do Espírito Santo para te tirar dessa aflição, né? E caso você não saiba ainda como fazer isso, você fala assim, tá, mas para você é muito fácil, né? Você tá aí falando, mas quando eu vou fazer isso não consigo, tô tendo muita aflição, tô com uma angústia e não tá dando certo. A gente deixou um link para você aqui abaixo desse vídeo, chama Ouvintes da Fé. Esse link vai te levar para o nosso canal de assinatura, que é o Ouvintes da Fé. Ele é uma assinatura mensal, porém a gente está dando para você 30 dias grátis para você entrar, para você aprender como entregar para o Senhor, como fazer orações poderosas, como você ter paz em meio ao caos. Então aproveita, já entra, vai ter ali o campo para você preencher tudo, preencher inclusive o seu cartão, mas fica tranquilo que não vai ser cobrado, tá bom? Então aproveita, não continua do jeito que você está, aprenda dentro desse canal que eu tenho certeza que você vai crescer muito espiritualmente, tá bom? E amanhã a gente vai estar aqui de novo com mais um episódio, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!